sejam bem-vindos a mais uma sessão de talk show da SOCESP. Nessa ocasião, nós vamos abordar as intervenções coronárias e as abordagens intervencionistas, de um modo geral, em cardiologia. Nós temos hoje como nosso convidado o professor Pedro Lemos, diretor do Serviço de Hemodinâmica do Instituto do Coração e do Hospital Sírio-Libanês. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. No universo da abordagem da doença coronária, muito se aprendeu nas últimas décadas em relação a de que forma ou qual seria a melhor forma de interpretar o imageamento da doença coronária do ponto de vista anatômico. A cinecoronariografia tem um papel ainda importante, mas hoje existem outros métodos, os chamados métodos adjuntos, que podem acrescentar bastante na interpretação da placa instável, da placa vulnerável. Gostaria que você comentasse um pouco a respeito disso, Pedro, por favor. Poxa, Ricardo, essa pergunta é uma pergunta muito importante para nós hemodinamicistas, porque nós, cardiologistas, de um modo geral, nos acostumamos a entender a cinecoronariografia como método diagnóstico padrão ouro para a identificação da doença coronária. Identificação e quantificação da doença coronária. Mas, à medida que o tempo foi passando, nós entendemos que há limitações desse padrão ouro. Então, a coronariografia vê a luz do vaso. A doença coronariana se estabelece na parede do vaso. Da maneira que muitas vezes é possível haver doença sem uma manifestação correspondente na luz do vaso. Então, é preciso algum tipo de método que faça a avaliação da parede do vaso. Um desses métodos é o ultrassom intracoronário, que nos permite avaliar o grau de acometimento aterosclerótico da parede do vaso. Qual é a carga de placa? Qual é o tipo de placa? É possível fazer análise desse tipo de situação também. Há acidente de placa? Um outro método também, como se fosse uma endoscopia da coronária, a tomografia de coerência óptica tem uma resolução espacial da ordem de micras, é quase uma microscopia intraluminal. Nós conseguimos ver ali se tem acidente de placa, se tem trombo. Então, conseguimos avaliar com muito mais fidedignidade a parede do vaso. A luz do vaso também oferece alguns desafios. Então, nós nascemos com a reserva coronária, que varia de pessoa para pessoa, há mecanismos compensatórios. E quando a artéria coronária é filmada na coronariografia normal, de modo geral, não há obstrução. Quando ela se apresenta com uma lesão suboclusiva, também, de um modo geral, não há dúvida. Mas tem aquelas situações da coronariografia mostrar uma lesão de 50%, 60%. Será que há repercussão funcional? A coronariografia, com muita frequência, não é capaz de, sozinha, identificar quais são as lesões, essas ditas intermediárias, que apresentam limitação ao fluxo. Então, é preciso algum teste funcional. E hoje nós temos a disponibilidade da reserva fracionada de fluxo, então nós medimos em loco, lesão a lesão, qual é a repercussão funcional, qual é o grau de limitação ao fluxo coronariano máximo que é imposto ou interposto por cada uma das lesões. De tal maneira que são exames adjuntos, porque eles se somam à informação da coronariografia, mas fundamentais, porque com muita frequência eles tiram uma dúvida levantada pelo próprio dito padrão ouro, que é a coronariografia. Muito obrigado, Pedro. Pedro, a maioria do pessoal que treina radiologia ou imagem se acostumou muito a enxergar a escala de cinza, quer dizer, todo imageamento feito em BW. No caso do ultrassom, com a escala de cores, ou seja, a histologia virtual, você acha que isso ajuda ou é uma sofisticação dispensável? A histologia virtual é um método baseado no ultrassom intracoronário que tenta identificar, através de algoritmos de detecção da radiofrequência que vem do sinal de ultrassom intracoronário, tipos de placa. Então, ele identifica lá 4 tipos de composição de placa. Existem algumas evidências que sugerem que alguns dos tipos, algumas das morfologias, a gente diz alguns dos fenótipos de tipos de placa, podem ser mais benignos, outros mais malignos. Então, existem algumas evidências que apontam nessa direção, mas esse tipo de análise ainda não foi plenamente incorporado à prática clínica. O melhor exemplo para a gente dar nessa hora é exemplificando com um caso clínico. Quer dizer, nós hoje vamos tratar um paciente sem lesão obstrutiva,
só porque a característica da placa é assim assada? Não. E nós vamos deixar de tratar um paciente que tem lesão obstrutiva só porque a característica da placa é assim assado? Também não. De tal maneira que hoje nós nos norteamos fundamentalmente pela presença ou não de estenose luminal, e fica a dica para futuros acontecimentos de que é possível que a identificação da chamada placa vulnerável talvez venha a fazer parte do algoritmo da árvore decisória de como tratar os pacientes, mas nesse instante tem mais que ver com a quantidade de obstrução que a placa oferece. Muito bem. Saindo um pouco do universo do diagnóstico e pensando agora em tratamento, fazendo uma reflexão rápida a respeito de toda a história de intervenção, desde a aplicação dos balões, com o problema do recoil, depois os stents coronários com o problema da hiperplasia intimal, um pouco minimizado pelo stent farmacológico. Tem um caminho que foi seguido e que hoje acabou chegando nos stents de última geração. Você acha que isso mudou a abordagem terapêutica do ponto de vista de tratamento da doença coronária? Isso está acrescentando no momento alguma coisa, esses novos stents? Olha, eu acho que uma discussão muito pertinente é sempre aquela relacionada à indicação da doença, da angioplastia coronariana. Quando indicar? Quando indicar? Então, essa é uma pergunta muito importante. Mas a sua pergunta vai mais na direção de quando se indica, o que fazer, como tratar. Então, partindo do princípio que aquele paciente tem indicação para fazer a intervenção coronariana percutânea, a angioplastia, com que dispositivo? Mais de 90% das angioplastias que nós fazemos hoje é com stent. Então, uma minoria somente das angioplastias é feita sem o implante do stent coronariano. Os stents farmacológicos de mais nova geração, eles são muito superiores aos de primeira geração. Tanto do ponto de vista da eficácia, quantidade de vezes que volta a ter reestenose, reobstrução da luz, mas sobretudo com relação à segurança. Quanto tempo de antiplaquetário? Se suspender o antiplaquetário, qual é a chance de trombose? Depois da suspensão do antiplaquetário, mesmo que no tempo regulamentar, qual é a chance de trombose de stent? Isso tudo, todos esses exemplos de trombose com os stents de mais nova geração, fica abaixo de 1%, cada uma dessas categorias, e isso significativamente melhor do que os stents de primeira geração. Da maneira que hoje a impressão que nós temos é que quando nós comparamos stent de primeira geração com stent de mais nova geração, quase parecem dispositivos distintos, porque a performance clínica é completamente diferente. É claro, assusta porque é uma evolução muito rápida. O stent farmacológico foi implantado pela primeira vez no começo de 2002, quer dizer, há menos de 10, 15 anos atrás. E de 10, 15 anos para cá, o dispositivo dominante que nós temos, é o stent farmacológico de mais nova geração, já surge como um tipo de equipamento para tratamento percutâneo completamente diferente daquele que foi o traço inaugural, né? Ainda nessa questão dos stents mais modernos, você acha que os stents bioabsorvíveis poderão acrescentar alguma coisa a mais? Eu tenho a impressão que sim, porque em cardiologia de um modo particular, mas em medicina de um modo geral, a gente sempre quer fazer o mínimo possível de implantes permanentes, não é? E o stent metálico, ele é um implante permanente. Então tem ali uma série de questões relacionadas ao fato de nós fazermos uma desobstrução coronariana e fica o implante metálico. Se nós pudermos achar alternativas ao implante metálico, seria conveniente. Os stents bioabsorvíveis que nós temos hoje sinalizam que para o futuro pode ser que esse seja um caminho. Mas a tecnologia que nós temos hoje disponível para a maior parte dos pacientes, muito possivelmente o melhor tratamento é ainda com stent metálico. Isso tem mais que ver com a maneira como mecanicamente os stents se comportam do que do ponto de vista biológico. O stent metálico ele é extremamente delgado, extremamente maleável, tem boa força radial, mantém o vaso aberto de maneira bastante consistente e essas características elas não são encontradiças nos stents bioabsorvíveis que nós temos hoje à disposição, que acabam sendo utilizados por uma menor parte de pacientes. Quando bem indicado,
é uma excelente opção, mas a maior parte dos pacientes hoje se beneficiam, muito possivelmente, mais do stent metálico ainda. Muito obrigado, Pedro. O Dr. Pedro Lemos, além de expert na área de intervenção coronária, também tem ampla experiência no tratamento da doença valvar, que hoje, como todos sabem, ganhou um destaque significativo entre as indicações mais modernas na cardiologia. Eu gostaria, Pedro, que você fizesse duas reflexões. Uma primeira, já em cima de uma experiência, até mesmo a sua, em relação à válvula aórtica, e uma segunda, essa um pouco mais desafiadora, que a experiência ainda é incipiente, em relação às válvulas mitrais. Olha, essa realmente é uma das fronteiras da cardiologia intervencionista. É claro que hoje nós não escolhemos falar sobre as intervenções em cardiopatias congênitas. Essas realmente há uma verdadeira revolução na cardiologia intervencionista para o lado das cardiopatias congênitas, com implante de dispositivos para oclusão de orifícios, etc. O tratamento da valvopatia aórtica e mitral no campo das valvopatias adquiridas, que é o nosso tema de hoje, ele realmente surge mais recentemente como uma possibilidade que antes não havia. Antes nós não tínhamos como, não havia disponibilidade de técnicas e tecnologias para fazer o tratamento, por exemplo, da estenose aórtica adquirida, aquela do idoso. E hoje temos, de alguns anos para cá, e ainda está em desenvolvimento crescente, progressivo, nós temos a TAV, que é o implante através de cateterismo de uma bioprótese em posição aórtica para o tratamento da estenose aórtica. Hoje os indícios mostram que para o paciente dito inoperável, o tratamento percutâneo talvez seja a melhor opção, Então, quem é o paciente inoperável? Estima-se que mais ou menos 1/3 dos pacientes com estenose aórtica acabavam não sendo operados por condições clínicas, grande idoso, comorbidades. A TAV surge para essa primeira população. À medida que os dispositivos vão sendo aprimorados e a experiência também é acumulada, começa a haver uma nova leva de investigação clínica para saber qual é a pertinência de utilizar essa técnica minimamente invasiva, implante percutâneo de bioprótese para estenose aórtica em pacientes de mais baixo risco. Isso ainda está em escrutínio, mas tudo indica que para pacientes não inoperáveis de alto risco, TAV é uma belíssima opção, e para aqueles de risco mais moderado, estudos que vão sendo realizados mais recentemente talvez mostram que talvez também para essa população a TAV seja uma opção pelo menos equiparável à cirurgia cardíaca, que é o tratamento tradicional e padrão de hoje. Com relação à válvula mitral, nós já fazemos o tratamento da estenose mitral há muitos anos. A valvoplastia por balão, quando bem indicada, ela é o tratamento de escolha para pacientes com estenose mitral do tipo reumática. De poucos meses para cá, disponível já no Brasil, nós temos a possibilidade de fazer o tratamento também da insuficiência mitral, agora não reumática, mas a degenerativa. E com um dispositivo que faz a clipagem entre o folheto anterior e o folheto posterior da mitral, diminui ou às vezes até abole a insuficiência mitral. Uma novidade muito interessante, Ricardo, para esse tipo de paciente com insuficiência mitral, é que nós nos acostumamos a pensar na insuficiência mitral do tipo primária, aquela em que a doença do paciente é a insuficiência mitral. Existe um outro tipo de insuficiência mitral, é a secundária, cardiopatia dilatada, a insuficiência mitral vem e aí cria um ciclo vicioso em que a pessoa adquire uma segunda doença, tem cardiopatia dilatada e agora insuficiência da válvula. De um modo geral, esse tipo de patologia, esse tipo de insuficiência mitral secundária não é de abordagem cirúrgica, nós fazemos um tratamento medicamentoso, com a possibilidade de fazermos uma técnica minimamente invasiva, com a clipagem, como eu disse, nós começamos agora a abordar esse tipo de paciente com insuficiência mitral do tipo secundário e oferecemos uma alternativa ao tratamento clínico isolado, ao tratamento medicamentoso isolado. Os indícios mostram, científicos, de que existe um benefício potencial muito palpável para esse tipo de paciente, em que se imagina tem agora dois problemas: a cardiopatia dilatada e a insuficiência mitral secundária. Diminui a insuficiência mitral, muitos pacientes se beneficiam
no curto, médio e longo prazo. Explorando um pouquinho mais o lado técnico, Pedro, em relação à TAV, da experiência inicial com a abordagem clássica para essa abordagem um pouco mais recente, eu diria que até mais, não sei se é mais agressiva ou se é mais arriscada, mas por isso peço seu comentário, em relação à abordagem transapical para a TAV. Qual é a sua preferência? Quais são as diferenças dessas técnicas? Há vantagens? Olha, a via de acesso a TAV é o procedimento de se implantar uma bioprótese em posição aórtica por catéter. Nós podemos discutir, devemos discutir a via de acesso. Há várias vias de acesso. A femoral, transaórtica direto, transapical, outras vias endovasculares, como por exemplo via subclave, etc. De um modo geral, nós entendemos que a via femoral é a via dominante. Se pode fazer pelas femorais, muito possivelmente, mas alguns pacientes não têm via de acesso femoral adequada. Doença vascular manifesta, doença de aorta, doença do trajeto aorto-ilíaco femoral, com tortuosidades, placa, aneurisma, trombo, muitas vezes impossibilita a via de acesso femoral. Há outras vias de acesso. A via de acesso transapical é uma via importantíssima. É frequente, não é raro, que nós não possamos fazer a TAV por via transfemoral, fazemos por via transapical e o paciente faz um procedimento bem sucedido. Há vários estudos que comparam as duas vias. Na minha maneira de ver, são comparações difíceis de serem feitas na medida em que o paciente, de um modo geral, vai fazer transapical porque não pôde fazer transfemoral. Então, são pacientes mais graves, são pacientes mais doentes, com muita frequência, num espectro de risco completamente diferente, que impossibilita muitas vezes a comparação cabeça a cabeça entre as duas vias. Me parece que um instituto, uma instituição que queira fazer TAV consistentemente deva dominar várias possibilidades de acesso. A transapical é uma delas, para poder oferecer para o paciente de mais alto risco com estenose aórtica todas as possibilidades de ser tratado. Do ponto de vista técnico, mais uma vez, explorando a sua expertise na TAV, você sente-se confortável em relação ao grau de calcificação da aorta ascendente? Isso é algo impeditivo? É algo que deve ser muito criteriosamente avaliado? Há um estudo específico só para isso? Que eu imagino que o grau de calcificação possa, se não impedir, dificultar um pouco o trânsito dos catéteres, etc. E mais do que isso, a possibilidade de fissuras, rupturas e deslocamento de pequenos trombos, né? Olha, o escrutínio que nós fazemos caso a caso com pacientes com estenose aórtica, ele é muito grande exatamente para flagrar esse tipo de detalhe que cada um dos pacientes pode ou não apresentar. Todo o trajeto aorto-ilíaco femoral é estudado com angiotomografia, muitas vezes faz cateterismo antes, e é frequente nós termos aorta em porcelana, aorta ascendente em porcelana. O arco aórtico calcificado, muitas vezes aorta descendente, aorta torácica. Como fazer? Esse é um problema para o hemodinamicista na hora de fazer por via transfemoral, mas também é um problema para o cirurgião, porque a aorta em porcelana, a aorta ascendente em porcelana, impede muitas vezes o cirurgião de fazer o pinçamento aórtico e a abordagem cirúrgica da válvula aórtica, por exemplo. Então é um problema para o hemodinamicista, é um problema para o cirurgião. O mais importante nesses casos é nós termos uma discussão colegiada dentro de cada um dos hospitais, hemodinamicista, clínico e cirurgião, para saber medicamente e tecnicamente qual é o melhor procedimento para ser feito naquele caso. De um modo geral, o paciente de alto risco ele acaba sendo alto risco para todos, para todos. Então, a aorta em porcelana não é uma contraindicação absoluta para a TAV, aliás, em alguns casos, ela é a própria indicação quando o cirurgião diz, olha, esse caso aqui não é um caso bom para fazer a cirurgia. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio o professor Pedro Lemos, diretor do Departamento de Hemodinâmica do Instituto Coração e do Hospital Sírio-Libanês, com o qual nós conversamos a respeito de intervenção coronária, diagnóstico, novas técnicas de abordagens de válvula aórtica e mitral, a quem eu agradeço a companhia e o privilégio da sua vinda aqui ao nosso estúdio. Um prazer grande, muito obrigado.